Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema como criar um jogo NFT simples baseado em Binance Smart Chain. Pessoal, esta videoaula é a primeira de uma sequência de vídeos que eu pretendo publicar ensinando passo a passo como criar um jogo NFT, ressalto, simples, baseado em Binance Smart Chain. E nesta primeira videoaula eu irei especialmente ensinar como criar um contrato inteligente para um jogo NFT. O jogo que nós iremos desenvolver, ele é baseado no Axie Infinity. Portanto, é um jogo que vai viabilizar que duas criaturas sejam colocadas para batalhar. Beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Remix IDE para que a gente possa visualizar o código do contrato inteligente. E aí eu vou explicar para vocês de uma forma detalhada a implementação deste contrato inteligente. Beleza? Então vamos lá. Aqui nas primeiras linhas tem dois comentários. O primeiro comentário se refere ao autor do contrato inteligente. O segundo comentário se refere ao tipo de licença que está sendo empregada nesse contrato inteligente. Essa terceira linha aqui, ela especifica qual é a versão do compilador da linguagem Solidity que vai ser usada. A versão é a 0.8.2. Observe que existe aqui um import. Né? Esse import ele está importando uma classe da biblioteca OpenZeppelin. É a classe ERC621. Pessoal, essa classe ela implementa uma interface que especifica um conjunto de métodos que definem o padrão ERC621. Beleza? Então existe essa interface e a classe ERC621 da biblioteca OpenZeppelin, ela implementa essa interface. Vale ressaltar que a implementação da classe ERC621 passou por um processo de auditoria, visando garantir que a implementação desta classe é segura. Beleza? Então eu recomendo fortemente quando vocês forem criar um contrato inteligente que seja baseado em algum padrão de token, eu recomendo especialmente que vocês utilizem a biblioteca OpenZeppelin e as suas classes que implementam tais padrões. Ok? Na próxima linha de código, é possível observar a definição do contrato inteligente. O nosso contrato inteligente, ele se chama Crypto Creatures, beleza? Que é o nome do nosso jogo. E aí um detalhe importante, pessoal, a linguagem Solidity, ela é uma linguagem orientada a objetos. Então, quando nós criamos um contrato inteligente, na verdade nós estamos criando uma classe, nós estamos implementando uma classe. Né? Então, o contrato inteligente é igual a classe. E aí é possível observar que o nosso contrato inteligente, chamado Crypto Creatures, ele é na verdade uma subclasse da classe ERC
ERC-721, que é a classe que está sendo importada, né, que foi importada. Então, essa classe ERC-721 é a classe pai da classe Crypto Creatures, que implementa o nosso contrato inteligente. Beleza? Por que o contrato inteligente de suporte ao token NFT ele é implementado dessa forma? Porque a classe ERC-721, como já disse, ela implementa os métodos que viabilizam o gerenciamento, o controle, né, a criação de um token NFT, de um token baseado no padrão ERC-721. Certo? E aí, torna-se necessário que o nosso contrato, né, que a implementação do nosso contrato, que será baseado nesse padrão, seja, na verdade, uma subclasse da classe que implementa as funções do padrão ERC-721. Beleza? Deu para entender? Eu recomendo fortemente quem não tem experiência com programação orientada a objeto que procure estudar esse paradigma. No meu canal tem uma playlist que se chama Java e Programação Orientada a Objeto, onde eu ensino a programação orientada a objeto usando a linguagem Java. Beleza? Então, o nosso contrato inteligente, repito, ele é na verdade uma subclasse da classe ERC-721, de modo que o nosso contrato inteligente ele vai herdar os métodos que foram definidos na classe ERC-721, que foram implementadas nessa classe. Os métodos que permitem, por exemplo, realizar transferência de token, que permitem mintar, né? Ou seja, cunhar, gerar um token NFT, que permitem obter o saldo, né? Saber qual é o saldo, a quantidade de tokens que um determinado usuário possui. Então, essas são algumas operações que foram implementadas na classe ERC-721 e que serão herdadas pelo nosso contrato. Deu para entender? Beleza? E aí a gente observa que existe aqui uma estrutura, né? Um struct, ele está sendo utilizado para criar, observem aqui, ó, criar um tipo de dado heterogêneo chamado creature, ou criar um registro chamado creature, que é um mecanismo que está sendo utilizado nesse contrato inteligente para definir quais são as características ou propriedades de uma criatura. Beleza? Então, uma criatura, ela possui um nome, o tipo de dado associado é uma string. Uma criatura, ela possui um life level, que é o nível de vida da criatura. Então, esse life level ele deverá variar, poderá aumentar, poderá diminuir, vai depender, né, do resultado da batalha. O tipo de dado associado é um int. A criatura ela também possui um ataque energy, ou seja, energia de ataque, cujo tipo é um int. Né? Um int é um valor numérico do tipo inteiro. Uma criatura também possui o defense energy, que é a energia de defesa, cujo tipo é um int também, né? Um valor numérico. E uma criatura ela possui um owner, ou seja, um proprietário, um dono. Observe que o tipo de dado associado à propriedade owner é um address, ou seja, vai ser armazenado em owner o address, o endereço da conta do proprietário da criatura. Beleza? Na próxima linha, observe que existe aqui a declaração de um array chamado
creatures list. Ou seja, é um array que ele vai ser usado para armazenar as criaturas que serão criadas. Por isso que o tipo associado ao array é creatures. Em Solidity, para a gente declarar um array, a gente usa colchetes, né? Abrindo e fechando associado ao tipo de dado do array. Beleza? Vale ressaltar que esse array ele será um array público. Né? A visibilidade dele é pública. Ok. Então, conforme as criaturas elas forem criadas, elas serão armazenadas nesse array, chamado creatures list. Vocês devem lembrar que um array ele é composto por um conjunto de células, onde em cada célula nós podemos armazenar um dado ou a referência de um objeto, certo? E aí cada célula ela possui um índice, né, um valor numérico, que é uma espécie de um endereço correspondente à célula, que permite que uma determinada célula possa ser acessada e, consequentemente, o dado que esteja lá armazenado possa ser obtido. Beleza? No meu mini curso de programação baseado em Solidity, tem uma videoaula sobre arrays. Ok? A próxima variável é uma variável global. O escopo dela é global. Ela se chama GameWarner. Olha o tipo, address. Ou seja, é uma variável que ela vai ser usada pelo contrato inteligente para armazenar o address, o endereço da conta da pessoa que fez o deploy do contrato inteligente para a rede testnet da plataforma Binance Smart Chain. Certo? Na sequência, observem que existe aqui a implementação de um método construtor. Pessoal, na programação orientada a objeto, o método construtor ele é um método especial que ele é usado para que uma classe ela seja instanciada, ou em outras palavras, para que um objeto seja construído a partir de uma classe. O método construtor ele é chamado quando a classe ela é instanciada. E esse método construtor ele permite definir o estado inicial de um objeto criado a partir de uma classe. No nosso contrato inteligente, esse método construtor ele vai ser executado quando o contrato inteligente, quando ele for implantado na rede BSC, Binance Smart Chain Testnet. Ou em outras palavras, esse método construtor ele vai ser chamado quando o contrato inteligente, quando ele for enviado para a rede Binance Smart Chain Testnet. Tudo bem? Nós chamamos isso de deploy, o deploy do contrato inteligente. E aí, quando for feito o deploy, o método construtor ele vai ser chamado, vai ser executado, e observe o que ele vai fazer. Ele vai armazenar na variável GameWarner, que foi declarada aqui, é uma variável global. O que ele vai armazenar nessa variável? Ele vai armazenar justamente o address, o endereço da conta da pessoa que fez o deploy do contrato inteligente para a rede Binance Smart Chain Testnet. Beleza? E aí, o address da conta dessa pessoa vai ser obtido através desse comando aqui, comando msg.sender. Esse cara ele vai obter o hash da conta da pessoa que fez o deploy, e uma vez que esse hash foi obtido, ele vai ser guardado aí na variável GameWarner para viabilizar, saber quem é o proprietário do jogo. Beleza. Outro detalhe. Quando o método construtor ele for executado, observem aqui,
um novo token, né? Um novo token que será, né? Esse novo token ele será definido, que vai se chamar Crypto Creatures Token, cujo símbolo é CCT. Então, olha só, pessoal, que interessante. Quando uma criatura ela for criada por meio desse contrato inteligente, essa criatura ela vai ser criada como um token NFT chamado Crypto Creatures Token. Beleza? Ok. Na sequência, observem que existe aqui a implementação de um modificador de acesso chamado On/Off. Daqui a pouco eu vou voltar para ele para explicar qual é a finalidade desse modificador de acesso. Vamos saltar para a função Create Creature. Essa função está bem explícito, né, qual é a finalidade dessa função. É exatamente criar uma criatura. Quando essa função ela for chamada, ela vai criar uma criatura e vai armazenar essa criatura no array, né, no array creature list, e também essa criatura ela será mintada, ou seja, um novo token, né, um token NFT correspondente à criatura vai ser cunhado, né, que é o token Crypto Creatures Token, representado pelo símbolo CCT. Beleza? Vamos entender agora como essa função ela foi implementada. Vamos lá. Observem que essa função Create Creature ela recebe dois argumentos de entrada, o underline name e o underline to. O underline name é um argumento do tipo string, então ele vai guardar temporariamente o nome da criatura que vai ser passada para a função. E o underline to, o argumento underline to, ele vai guardar temporariamente o address, né, correspondente à conta da pessoa que vai criar uma criatura, ou seja, o dono da criatura. Beleza? Então, quando a função create criatura ela for chamada, eu vou passar para ela o nome da criatura e o address do proprietário da criatura. Beleza. Observe essa linha aqui. Ó. Essa linha ela é importante porque nela é declarada uma variável que foi chamada de Creature ID do tipo int. Essa variável ela vai ser usada para armazenar um valor numérico que corresponde a um código que vai identificar a criatura. Beleza? E aí esse valor numérico ele vai ser obtido da seguinte forma: por meio da propriedade length do array creature list. Pessoal, essa propriedade length ela retorna o tamanho do array. Beleza? O tamanho. Observem que um array, como eu já havia falado, ele é composto por células, onde cada célula é identificada por um índice, né, por um valor numérico. Então, através desse índice é possível acessar as células. Beleza? Quando uma criatura ela for criada, ela deverá ser armazenada no array. Na primeira vez que essa função create creature for chamada, ela vai criar a primeira criatura, né? E aí essa criatura deverá ser armazenada na célula 0 do array, na primeira célula do array creature list. Beleza? E vocês devem lembrar, agora há pouco eu falei, né, que a primeira célula do array ela é identificada pelo índice 0. Beleza? E aí a próxima célula, o índice é 1, a próxima célula, o índice é 2, e assim sucessivamente. Então, quando essa função ela for executada pela primeira vez, create creature, o array, o tamanho do array é 0, né? Ele está vazio, ele não tem nenhuma criatura armazenada. Então,
o 0 vai ser armazenado aqui na variável criature ID. Significa que o ID da primeira criatura que vai ser criada vai ser 0. Beleza? Vamos imaginar que essa função createCreature ela seja chamada novamente para criar uma nova criatura. Essa criatura receberá um nome e o address do dono. E aí, vejam só, como já existe uma criatura armazenada no ArrayList, criatura list, qual será o tamanho agora desse array? Será 1, né? Então 1 vai ser armazenado aqui na variável criatura ID, que corresponde ao ID da nova criatura que será criada. Deu para entender, pessoal? Beleza? Ok, então quando uma criatura for criada, ela será armazenada no array por meio do método punch. Né? Então o método punch é um método que pertence ao array, chamado creaturesList, que vai permitir o armazenamento de uma criatura no array. Uma criatura que vai ser gerada através, observem aqui, através da invocação da operação, né, que cria uma criatura, beleza? Definida na estrutura, né, no struct criatura. E observe quais são os parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro, né, o argumento de entrada, é o underline name, que contém, né, que deverá conter o nome da criatura. O primeiro parâmetro, 1, se refere ao life level. O terceiro parâmetro, 100, se refere ao attack energy. O quarto parâmetro, também o valor é 100, se refere ao defense energy. E o último parâmetro, underline 2, ele se refere ao hash do proprietário da criatura, né, que foi passado como argumento de entrada para a função createCreature. Está dando para entender? Então, uma criatura ela vai ser criada com esse estado inicial. Né, um determinado nome, 1 de life level, 100 de attack energy, 100 de defense energy e um hash correspondente ao proprietário. Beleza? E aí essa criatura vai ser armazenada no array, chamado creatureList. Beleza. O próximo passo, né, implementado através dessa linha aqui, é justamente mintar a criatura, né, criar o NFT correspondente à nova criatura. Para isso, vai ser usado a função underline safe mint, ou seja, mintar, né, de uma forma segura. Essa função, onde ela foi implementada, pessoal? Ela foi implementada justamente aqui, na classe ERC621, né, que é uma operação que foi definida naquela interface que define um conjunto de operações, um conjunto de métodos que viabilizam o funcionamento do padrão ERC621. Então, essa função, né, é ela que vai executar a cunhagem, né, que vai mintar. Para ela poder executar a cunhagem, ela precisa saber quem é o proprietário do NFT, que nesse caso ela vai saber através do argumento underline to, que contém o address, né, que contém o endereço do proprietário. E ela precisa saber também, né, qual é o ID da criatura, que nesse caso o ID está armazenado aqui na variável creatureID. Beleza? Desta forma, né, essa função ela vai realizar a mintagem, uma nova criatura vai ser criada com o seu NFT correspondente, né, que vai se chamar CryptoCreaturesToken. Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos dar uma olhada agora na função Battle. Pessoal,
essa é a função que implementa a lógica da batalha. Eu procurei implementar uma lógica bem simples mesmo, para facilitar o entendimento por parte de vocês. E aí vocês, mais para frente, poderão melhorar, né, essa função. Eu irei disponibilizar na descrição desse vídeo a URL do meu repositório, onde eu vou disponibilizar para vocês o código-fonte desse contrato inteligente. Beleza? Então, bora entender como essa função Bayton ela foi implementada. Primeiro, vamos observar quais são os argumentos de entrada da função Bayton. Observe que essa função ela tem dois argumentos de entrada do tipo int, que é o primeiro argumento, né? Underline criatura ID underline 1. Ou seja, esse argumento ele se refere ao ID que identifica uma das criaturas que vão participar da batalha, no caso a criatura 1. Tá? Então esse argumento de entrada ele armazena, né, de uma forma temporária o ID, que vai permitir identificar uma criatura, né, que vai permitir obter do ArrayList criatura e list a referência dessa criatura que vai participar da batalha. Tá bom? O segundo argumento, chamado underline criatura ID underline 2, se refere exatamente ao ID que vai identificar, que vai localizar a segunda criatura que vai participar da batalha. Beleza? E aí, olha só, pessoal, isso aqui é importante. Observem que essa função ela faz uso aqui, ó, de um modificador de acesso chamado onlyWarnerOf. Esse modificador de acesso ele recebe, né, um argumento de entrada que corresponde ao ID de uma criatura. E qual é a finalidade desse modificador de acesso? Observe aqui, ó, somente proprietário do, né, ou proprietário da, né, da criatura identificada por um determinado ID. Ou seja, essa função ela só poderá ser executada por um proprietário de uma criatura. Então existe aí uma condição que foi definida. Faz sentido, né? A função Bayton só deverá ser executada por um usuário que é dono de uma criatura. E aí esse modificador de acesso ele foi implementado aqui, ó. Estou vendo aqui onlyWarnerOf. Por meio da palavra reservada modifier, é possível criar um modificador de acesso, que eu estou chamando aqui de onlyWarnerOf, ou seja, somente o dono da criatura. Qual criatura? A criatura que é identificada por meio de um ID que foi passado como argumento de entrada, né? Por meio do argumento underline criatura underline ID. Beleza? E aí a exigência ou a condição de que somente o dono da criatura pode executar a função Bayton, a condição ela foi definida aqui, ó, nessa linha, através do comando require. Então, observem aqui, ó, o require ele exige, né, que o usuário que está interagindo com o jogo, que tem um determinado hash, um determinado endereço, que é obtido através do comando msgsender, certo? Que esse hash, esse endereço, seja igual ao hash, ao endereço do proprietário de uma determinada criatura que é identificada por meio do seu índice, que está armazenada no array, né? No array chamado creatureList. Olha só que legal. Certo? Deu para entender? Né? Então, dessa forma, torna-se necessário que o proprietário, na verdade, que o jogador, né, ele seja proprietário de uma criatura para poder participar da batalha, como eu havia falado. Ok? Pessoal, quem quiser aprender mais sobre modificadores de acesso de função, recomendo assistir
a minha aula sobre funções do meu mini curso de programação Solidity. Beleza? Agora vamos dar uma olhada de como a função Beito ela foi implementada. Nessas duas linhas de código aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Duas criaturas que estão armazenadas no array CreatureList, elas serão obtidas para que elas possam ser colocadas para batalhar, certo? Então, para obter uma criatura que esteja armazenada no array CreatureList, o argumento de entrada que identifica uma criatura é passada, né, como índice para o array que contém as criaturas armazenadas. Então, de acordo com o valor do índice, ou seja, de acordo com o valor do ID, uma determinada criatura será obtida do array. E a referência dessa criatura vai ser armazenada aqui nessa variável. Ó. Criatura underline 1, que é uma variável do tipo criatura. Essa mesma lógica ela é empregada para obter a segunda criatura que está armazenada no array list. Então, vai ser passado para o array list o argumento de entrada correspondente à segunda criatura, que contém o ID, que identifica a segunda criatura, e que quando ele é passado como índice para o array CreatureList, ele vai recuperar a criatura correspondente ao índice correspondente ao ID que está armazenado e vai guardar aqui na variável criature2. Então, dessa forma, torna-se possível obter as duas criaturas que estão armazenadas no array list e colocá-las para batalhar. E como elas serão colocadas para batalhar? Como é que isso foi implementado? Através desse if-else aqui. É uma forma bem simples de implementar uma batalha. Vamos entender então como é que isso foi feito? Observem aqui. Ó. Então aqui existe uma condição, né, implementada através do if, uma condição de teste, que implementa a batalha. Então, pessoal, observem aqui. Ó. Se a criatura 1, né, especialmente a energia de ataque da criatura 1 for maior ou igual à energia de defesa da criatura 2, significa que a criatura 1 ela venceu a criatura 2. Repetindo, se o valor da propriedade ataque energia da criatura 1 for maior ou igual ao valor da propriedade Defense Energy da criatura 2, a criatura 1 ganhou. Essa condição vai ser verdadeira. E se ela for verdadeira, esse bloco de código aqui vai ser executado. O que tem nesse bloco de código? Esse bloco de código tem uma espécie de premiação à criatura 1. De que forma a criatura 1 vai ser premiada? A propriedade Life Level vai ser incrementada de mais 1, ou seja, vai aumentar o nível de vida dessa criatura. E o valor da propriedade Ataque Energy da criatura 1 vai ser, né, adicionado mais 10. Então, a energia de ataque vai aumentar da criatura 1. É dessa forma que ela vai ser premiada. Beleza? Pessoal, se essa condição se ela não for verdadeira, significa que a criatura 2 venceu, ou seja, o valor da propriedade Defense Energy é maior, né, do que o valor da propriedade Ataque Energy da criatura 1. Então essa condição ela não vai ser verdadeira e o fluxo de execução vem para cá para o else, onde existe aqui duas linhas de código que se referem à implementação da premiação da criatura 2. Beleza? Então, a propriedade Life Level da criatura 2, ela vai adicionar mais 1, né? Beleza? E na propriedade Defense Energy da criatura 2 vai ser adicionado mais 10. Beleza, pessoal? Deu para entender? Muito simples, não é não? Muito simples. E a intenção foi essa, né? Implementar uma função simples
para facilitar o entendimento. E repito, vocês poderão posteriormente melhorar a lógica dessa função de batalha. Então, legal, pessoal. Eu acho que deu para entender, né, o código do contrato inteligente. E aí o próximo passo é compilar esse contrato inteligente. Beleza? Vamos fazer isso? Então, para compilar, eu vou vir aqui na opção Solidity Compile. Aqui em Compile eu posso selecionar qual é a versão do compilador que vai ser usado. Já está selecionada aqui a versão 0.8.2, né? A linguagem Solidity, e aí eu vou compilar, né? Para compilar basta clicar aqui no botão Compile Crypto Creatures, né? Que é o nome do arquivo correspondente ao contrato inteligente. Então vamos lá, vou clicar. E o nosso contrato inteligente ele foi compilado. Beleza! O próximo passo é a gente fazer o deploy do contrato inteligente para a rede Binance Smart Chain Testnet, ou seja, a implantação. Para isso, a gente vai vir aqui nessa opção, Deploy em Run Transactions, certo? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar em qual rede a nossa carteira, o MetaMask, ele está conectado. Porque o MetaMask, ele, além de ser uma carteira, ele é um provedor de acesso a redes de plataformas blockchain. Então o Remix IDE usa o MetaMask como um provedor de acesso a uma rede. Deu para entender? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o MetaMask para verificar em qual rede ele está conectado. E realmente ele está conectado na rede Binance Smart Chain Testnet, né? A conta 1, beleza? O Remix IDE está conectado por meio do MetaMask, né? A BSC Testnet, muito bom, certo? E aí, para viabilizar a realização do deploy para a rede BSC Testnet, vocês estão vendo aqui, Environment, ambiente, por default vem selecionado aqui o JavaScript VM London, que é uma máquina virtual interna do Remix que nós podemos usar também para testar o nosso contrato. Só que eu quero testar o nosso contrato na rede BSC. Então, para isso, eu vou selecionar aqui a opção Inject Web 3. Beleza? Uma vez que eu selecionei, a ferramenta de deploy ela está conectada à rede BSC, cujo ID é 97. E observe aqui o valor da conta. Essa conta, né, corresponde à conta que está ativa, né? A conta que está ativa. A conta 1 ela está ativa. E é a conta que contém aqui um determinado saldo de BNBs. Vale ressaltar que para fazer o deploy do contrato inteligente para a rede BSC Testnet, é necessário que a gente tenha BNBs para pagar as taxas. E em videoaulas passadas eu ensinei como nós podemos obter BNBs fakes por meio de faucets para pagar as transações que são realizadas. Beleza? Então eu recomendo fortemente que vocês assistam as minhas videoaulas anteriores, onde eu ensino como obter o BNB fake, né? Beleza, então tá tudo certinho. Tô com a conta aqui 1, né, selecionada. E aí o próximo passo é selecionar o contrato inteligente para fazer o deploy. Então, para isso, tá aqui, né, o contrato inteligente que se chama Crypto Creatures. Selecionei. E agora eu vou fazer o deploy. Para fazer o deploy, basta clicar aqui no botão deploy. Ok? Então, vou fazer isso. Vou clicar no botão deploy. Ok. Ok, pessoal. Ao clicar no botão deploy, o MetaMask ele foi carregado. Ele está informando que uma transação que visa realizar a implantação do contrato será executada. Ele informa também o valor da taxa que deverá ser paga
para que o deploy possa ser executado, ok? Vou clicar aqui no botão confirmar e agora é aguardar que o deploy seja executado. É possível observar, né, que a implantação do contrato está pendente. Ok, transação confirmada, o deploy foi realizado com sucesso. É possível observar que foi gerado o hash correspondente ao contrato inteligente chamado CryptoCreatures. Esse hash ele é usado para localizar o contrato na rede testnet da plataforma Binance Smart Chain. E aí, pessoal, o próximo passo é a gente testar o contrato, brincar com Crypto Creatures. Para isso, eu vou usar aqui uma ferramenta do RemixDE para viabilizar que a gente possa realizar testes. Então eu vou clicar aqui nessa setinha, ó, ao lado do hash do contrato, e a gente consegue visualizar todas as funções que fazem parte do contrato. Vale ressaltar que dentro dessas funções que vocês estão vendo aqui, apenas 2 funções elas foram implementadas originalmente no contrato, que é a função Beetle, tá aqui ela, Beetle, e a função Create Creature, tá aqui ela, Create Creature. Pessoal, as demais funções elas foram herdadas da classe ERC721, beleza? Lembrando, né, que o nosso contrato, Crypto Creatures, ele é uma classe. Na verdade, ele é uma subclasse da classe ERC721, que implementa as funções que foram especificadas na interface ERC721. Beleza? Então, são aquelas operações que eu já havia falado, que elas permitem que seja possível fazer cunhagem de token NFT, realizar transferência, obter o saldo, tá bom? Então o primeiro teste que nós vamos fazer é criar uma criatura. Então para isso eu vou vir aqui, ó, Create Creature, vou especificar o nome da criatura. Observem que a função Create Criatura ela recebe 2 parâmetros, né? O primeiro é o nome e o segundo é o address. Então eu vou especificar aqui o nome da criatura. Vamos supor que a minha criatura se chame Alien. E aqui eu vou colar o endereço da minha conta, né? Já que eu sou o proprietário, eu quero ser o proprietário da criatura, vou copiar aqui o hash, o address da minha conta. É importante que a conta ela tenha BNBs, né? Eu já havia falado isso para vocês em aulas passadas, de modo que seja possível pagar as taxas correspondentes às transações que vão ser executadas. Então é importante ter BNB, né? BNB fake, que pode ser obtido através de faucets. Legal, vamos agora criar a criatura. Vou clicar aqui no botão e observem, né, que a criação da criatura está pendente. Essa transação consiste de uma interação com o contrato. Aqui é o valor da taxa que eu vou pagar. Vou clicar em confirmar. E nesse momento essa transação ela está sendo minerada. A criação do rosto está sendo minerada. Nesse momento, pessoal, o front-end, por exemplo, do jogo poderia mostrar uma animação, né, que consiste na criação, no nascimento da criatura, né? Seria legal, né, de repente implementar um GIF, né, animado. E aí vamos aguardar, né, que a transação seja executada. Às vezes demora um pouco mais em virtude do volume de transações que a rede está executando. Beleza, foi confirmada a transação. O que isso significa? Significa que a nossa criatura foi criada, né? Para verificar se a criatura foi criada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, ó, em Creature List. Vocês estão lembrados do que é o Creature List? É exatamente esse array.
esse array aqui, ó, que ele armazena as criaturas que são criadas, certo? Como é a primeira criatura, qual vai ser o índice correspondente à célula onde a criatura foi armazenada no array? É o índice 0, né? Lembrando que em um array, a primeira célula ela é indexada, né, pelo valor 0. Ok, vamos clicar em Call. E aí agora aguardar que as informações da criatura sejam recuperadas e exibidas. Aqui, olha aqui, pessoal. Então, ó, o nome da nossa criatura é Alien, o Life Level é 1, o Attack Energy é 100, o Defense Energy é 100, e aqui, ó, observem que aqui é o address, né, é o endereço do proprietário, que é exatamente, ó, 0x644, que é exatamente o hash da minha conta. Vamos ver aqui, ó, detalhe da conta. Tá aqui, ó, 0x144C, ó, 0x144CD, 60, D60, e assim sucessivamente. Beleza? Então eu sou o dono da criatura. Próximo passo, vamos criar uma nova criatura? Então, vou subir aqui um pouquinho. O nome da nova criatura vai ser o King Kong. Opa, King Kong. King Kong, beleza? Vamos clicar aqui para criar a criatura. Tá pendente. MetaMask carregou. Confirmar. E aí essa transação está sendo minerada. Espero que... tá pendente, né? A interação com o contrato. Espero que não demore muito. Beleza. Transação confirmada. Significa que a nossa criatura foi criada. Para confirmar, eu vou retornar lá para o Creature List e agora eu vou passar o índice que corresponde à segunda célula, ou seja, essa segunda criatura ela foi armazenada na segunda célula do array Creature List. A segunda célula ela é identificada pelo índice 1, né? A primeira 0, célula, e a segunda célula, índice 1. Então vamos lá, índice 1, clica em Call, vamos aguardar. Opa, já retornou, observem aqui, ó, o nome da criatura é King Kong, Life Level 1, o Attack Energy 100, o Defense Energy 100 e o hash do proprietário. Beleza, nós temos duas criaturas. Pessoal, após a criação das duas criaturas, deixa eu mostrar para vocês que de fato foram criados dois Crypto Creatures Token, beleza? Na rede testnet da plataforma Binance Smart Chain. Então, para isso, eu vou capturar aqui, ó, o endereço do contrato inteligente, o hash. Vou abrir aqui o meu MetaMask e eu vou importar ativos, vou importar tokens. Vou colar aqui o endereço e observem que ele já está mostrando para mim aqui, ó, o símbolo do Crypto Creatures Token. Muito legal, certo? Decimal do token vai ser 0 e aí eu vou clicar em ADD Custom Token. Olha aqui, ó, observem o saldo, né? Dois Crypto Creatures Token, que corresponde ao Alien e ao King Kong. Vou clicar em importar tokens. Legal, olha aí, pessoal, agora eu tenho, né, dois Crypto Creatures Token. Beleza, pessoal? Muito legal. E agora vamos colocar essas duas criaturas para batalhar? Então vamos lá, para batalhar, eu vou vir aqui, ó, em Battle e vou passar justamente os IDs das criaturas para permitir que a função Battle ela consiga obter lá do array Creature List as criaturas. Então eu quero obter a criatura que está na célula 0 e quero obter a criatura que está na célula 1, ou seja, o Alien e o King Kong, e executar a batalha. Então vou clicar aqui, né, no botão para executar a batalha
e vamos ver quem que vai ganhar, quem será o vitorioso dessa batalha. MetaMask foi aberto, interação com o contrato, confirmar. E agora vamos aguardar, né? Seria legal que nesse momento no front-end do jogo fosse exibido um GIF, né, uma animação que mostrasse as criaturas lutando. Tá entendendo? Seria bem legal, né? Criar uma animação que mostrasse uma criatura batalhando com a outra, emitindo energia de ataque e a outra criatura defendendo, certo? Então vamos aguardar o resultado aí da batalha. Observem que a atividade está pendente, né? Opa, batalha foi concluída, né? Transação confirmada. Vamos verificar quem venceu a batalha? Então, para verificar quem venceu a batalha, novamente eu vou vir aqui no array. Lembrando que quando uma criatura ela vence, ela é premiada. De que forma? O life level, vamos dar uma olhada aqui na função. Ó. Se a criatura 1, que no caso é o alien, se vencer, o life level dela vai ser adicionado mais 1 e o ataque Energy mais 10. Certo? Se a criatura 2 vencer, que no caso é o King Kong, o life level dela vai ser acrescentado de mais 1 e o Defense Energy vai ser acrescentado de mais 10. Beleza? Então vamos lá, vamos verificar se o Alien, né, que é o 0, se ele foi vitorioso. Alien, ele foi vitorioso. Olha aí, pessoal. O Life Level 2, o ataque energia 110, Defense Energy, né, 100. Ou seja, realmente o Alien era a criatura 1, ela foi a vitoriosa. E aí, consequentemente, observe, né, Life Level foi para 2, antes era 1, e o ataque Energy, que antes era 100, foi para 110. E o Defense Energy mantém 100. Legal. Para confirmar, eu vou verificar agora o status do King Kong. E observe, o King Kong, Life Level continua 1, ataque Energy continua 100 e o Defense Energy continua 100. Então realmente o Alien foi o vitorioso da batalha. Muito legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês algumas funções aqui de suporte a token NFT. Por exemplo, vamos supor, observem aqui, ó, o Warner Off. Vamos supor que eu quero saber quem é o proprietário do token 0, né? Que é a criatura Alien. Eu vou clicar aqui em Call. E está aqui o proprietário, o hash do proprietário, que é exatamente o hash da minha conta. Então ele está confirmando que eu sou o proprietário da criatura 0, né, do Alien. Legal? Aqui, ó, symbol. Ó, ele retorna o símbolo do nosso token, né, que é o Crypto Creatures. Ó, e aqui é o símbolo, CCT. Legal, né? Então essas são as funções que eu já havia falado, que fazem parte do padrão ERC 721, né? Aqui, ó, Balance Off. Balance Off, ele retorna o saldo, a quantidade de tokens que eu tenho. Eu vou colocar aqui o meu hash, lembrando que eu criei 2 criaturas, certo? Então eu devo ter como saldo o saldo 2, ou seja, 2 Creatures Token. Vamos ver? E de fato, 2. Muito legal, né? Muito legal. Pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, né? Observem que eu usei aqui a ferramenta do Remix IDE para testar o contrato, para brincar com ele. E aí seria legal implementar um front-end para esse jogo. E esse front-end ele pode ser implementado usando o Unity, ele pode ser implementado usando HTML5, CSS, JavaScript e um framework JavaScript como, por exemplo, o React ou Vue.js, certo? Então eu pretendo nas próximas videoaulas
gravar, né, vídeo mostrando como implementar o front-end para esse jogo. Ressaltando que é um jogo simples, então provavelmente eu vou implementar um front-end para esse jogo simples, para uma determinada plataforma, que poderá ser a Unity, né, e um determinado engine game. Então eu vou implementar um front-end mais simples, a ideia é gradativamente melhorando, né, o front-end. Algumas ideias eu já compartilhei com vocês aqui nesse vídeo, né, que podem tornar o jogo mais interessante, o front-end, né. E é isso. Eu vou compartilhar esse código e seria legal, eu gostaria muito de poder ver, né, o melhoramento, o aperfeiçoamento que vocês poderão fazer em relação a esse smart contract e em relação à implementação de um front-end para esse nosso joguinho NFT. Beleza? Então é isso, pessoal. Peço a vocês que compartilhem, né, esse vídeo. E se vocês realmente estiverem interessados que eu continue gravando, e grave um vídeo ensinando como implementar o front-end para esse jogo, peço a vocês que vocês dêem um like nesse vídeo, tá bom? Então, dependendo aí do engajamento de vocês com relação aos likes, eu irei, né, gravar um vídeo ensinando como implementar o front-end para esse jogo. De repente, front-end baseado em Unity, ou como já falei, baseado em React, um determinado framework de suporte à criação de front-end web. Beleza? Então, repito, né, se vocês tiverem interesse que eu continue e grave um próximo vídeo mostrando a implementação de um front-end, dê um like aí nesse vídeo para ajudar a gente. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço a vocês. Até mais.